E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O arrebatamento da igreja acontece. Jesus voltou e levou para os céus os crentes fiéis, consagrados e obedientes. Milhões desapareceram. No cenário aparece o líder mundial, um homem superdotado, conhecido internacionalmente com conexões e trânsito livre em todas as nações. Excelente orador, exímio articulador político, carismático, brilhante. Capacitado em assuntos econômicos, influente e de forte personalidade. O super-homem, ou o grande líder, como é chamado, convoca uma reunião importantíssima em Roma, a cidade das 7 colinas, no coração da Europa. Senhoras e senhores, líderes de todos os povos, pessoas em eminência, minha saudação especial
aos que aqui estão e a toda a humanidade que nos assiste através dos meios de comunicação. Como líder supremo, cabe a minha responsabilidade maior em esclarecer alguns fatos que ultimamente têm chocado a todos nós. O desaparecimento de milhões de criaturas, homens e mulheres de todas as idades, e a maioria das crianças tem sido questionado sem que haja uma resposta satisfatória. Toda essa gente que se dizia crente, fiéis seguidoras do Nazareno, desapareceram. Tudo estava bem. Numa fração de segundos, eles sumiram, causando um caos em todos os segmentos da sociedade. Pois bem, foram morar nas estrelas e já foram tarde demais. Esses cristãos viviam perturbando todas as pessoas. Só falavam no Nazareno e queriam que todos se convertessem. Não temos mais que nos preocupar com eles. Agora, eu tenho boas notícias para todos vocês. Estamos começando um novo mundo. É chegada a nova era em sua plenitude. Começando hoje, todos terão emprego com bons salários. No meu governo mundial, haverá casas próprias para todas as famílias. Ninguém ficará sem escolas e a educação será para todos. Não faltará bons hospitais e um sistema de saúde satisfatório. Não! Tudo funcionará. Cuidarei da distribuição de renda com justiça para todos. Segurança, tranquilidade e muita paz. São as marcas da nova ordem, do novo homem, da nova sociedade. Esta administração está alicerçada em 3 bases principais: uma política e um só governo mundial, uma única economia mundial e uma única religião mundial. Viveremos na aldeia global, onde todas as pessoas poderão fazer o que desejarem. Todos os povos e nações da Terra terão o meu total apoio com liberdade para que vivamos em plena felicidade. Esta é a nova era mundial. Atenção, permitam-me dizer-lhes algo mais. Expressando meu amor por vocês e por toda a humanidade que acompanha esta reunião através da mídia, estou hipotecando apoio irrestrito e incondicional à nação de Israel. Este é um momento histórico para o ser humano. Assino na presença de todos um pacto de assistência, de honra, de fidelidade e de proteção em qualquer circunstância com a nação de Israel. Por muitos séculos, os judeus têm sofrido onde quer que estejam. Pois bem, isto terminou. A partir de agora, eu, o líder mundial, serei o defensor e protetor da nação de Israel. O meu governo reconhece publicamente e oficialmente o Estado de Israel. É um Estado legítimo, soberano, com plenos poderes e direitos ao seu território. Eu sou o Messias que os judeus esperavam. Bravo!
objetivo de selar a aliança com os judeus, o Anticristo, que é a primeira besta que subiu do mar, apresenta o falso profeta, que é a segunda besta que subiu da terra. Senhoras e senhores, desejando fortalecer a aliança de paz com os judeus, estou nomeando e dando posse imediata ao meu assessor direto, que ficará baseado em Jerusalém, para atender aos judeus em tudo o que desejarem. Por ser especialista em assuntos religiosos, ele será o chefe da Igreja Mundial. Senhor embaixador, que maravilha! Como representante dos Estados Unidos, estou impressionado com o discurso e as colocações do grande líder. O meu povo, a nação americana, hipotecou total apoio ao grande líder. E é a sua nação, a Rússia, o que fará? Meu caro colega diplomata americano, a mãe pátria Rússia, que tenho a honra de representar, em reuniões secretas, selou acordos, firmou documentos especiais antes de vocês, os americanos. Já apoiamos totalmente o grande líder há muito tempo. Todos os chefes de governo, homens e mulheres de todas as nações, publicamente declaram apoio ao grande líder, que, de acordo com a Bíblia, é o Anticristo. Nós, povos árabes do Oriente Médio, bem como de outros lugares, apoiamos incondicionalmente o grande líder e o seu plano de governo. Ele é o máximo! Ele é o homem! Por muitos anos, a Confederação Mundial das Mulheres, da qual eu sou a líder universal, sonhou com algo assim. Alguém superpoderoso que atendesse nossas expectativas e resolvesse todos os problemas. Alguém sem preconceitos, exigências e cobranças. Estamos com o grande líder. Ele é espetacular, é o maior e tem todo o nosso apoio. Estou maravilhada. Que visão, que carisma, que personalidade envolvente, maravilhoso. Muito bem, é isso aí! É isso aí! Exatamente o que a humanidade precisava. Por fim nossos problemas terminarão. Começamos hoje a viver os anos dourados. O primeiro período da grande tribulação registrado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, 3 anos e meio, passa rapidamente. Muitos comentam o progresso, a liberdade e a prosperidade que parece tão real e eterna para todos, indicando que a nova era não terá fim. Entretanto, a palavra de Deus declara: quando disserem há paz e segurança, de repente virá repentina destruição. O que está acontecendo? O sol, a lua, as estrelas estão escurecendo. O que é isso? Eu nunca vi nada igual. Parece que o mundo vai acabar! As notícias chegam de todas as partes. Desastres, pragas, terremotos, chuvas de pedras, grandes incêndios. Só notícias ruins. Parece que alguma coisa terrível está desabando sobre nós. A coisa está ficando feia. Todos os planos e promessas do grande líder. Está tudo dando errado. No começo parecia tudo bom. Agora a reclamação é geral. Não sei. Eu acho que o pior ainda está para acontecer. Todas as coisas que o grande líder falou que teríamos foi pura ilusão. Começou bem, mas agora vejam a situação. Não há hospitais, escolas, empregos, segurança. E a paz sonhada por nós, onde está? As pessoas estão cada vez mais violentas. A anarquia é generalizada.
Só se fala em maldades e a corrupção tomou conta de tudo. As pessoas estão descontroladas e desesperadas. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças registradas no livro das revelações do Apocalipse iniciam o seu papel profético sobre os ímpios, sobre Satanás, sobre a besta e sobre o falso profeta. A ira de Deus é derramada em toda a terra. A confusão é geral. Todos estão em perplexidade. É a grande tribulação. Nada nem ninguém podem deter a ira do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em meio a tantos acontecimentos trágicos, o grande líder, que é a besta, o anticristo, é ferido numa de suas cabeças e morre. Vejam! Vejam! O grande líder está morto! O que faremos agora? Era só o que nos faltava. Tudo está tão difícil. E agora morre o nosso líder! Esperem! Alguém importante se aproxima. Vejam! É o assessor direto do grande líder. Ele possui poderes místicos especiais. O que será que ele vai fazer? Ele está falando alguma coisa com o grande líder que está morto. Não, eu não acredito no que estou vendo! Olhem! Olhem! O grande líder está ressuscitando! Que maravilha! Que maravilha! O mundo inteiro contempla extasiado, através da mídia, o grande milagre. O falso profeta, a segunda besta possuído do poder de Satanás, ressuscita o anticristo em plena praça pública. Diante do impacto causado pela ressurreição do anticristo, os juízos de Deus ocorrem com mais frequência sobre a terra, atingindo os ímpios, a natureza e as potestades do céu. O império do mal começa a desmoronar-se. Diante dos relatórios negativos e das notícias trágicas que chegam de todas as partes, o anticristo convoca os líderes de todos os povos para uma reunião de emergência. O falso profeta anuncia as novas medidas. A partir deste momento, todas as pessoas receberão uma marca especial que nunca poderá ser apagada ou removida. Ela ficará na testa ou na mão direita. Essa marca, começando agora, é a única chave para negociar, comprar, vender, sair de casa, enfim. Ela servirá para tudo. Toda pessoa marcada estará debaixo do controle do grande líder e terá todos os seus passos, todas as suas atitudes vigiadas. Porque todos são obrigados a trabalhar para o grande líder e prestar-lhe a adoração. No mundo inteiro, milhões recebem o sinal da besta, sem excluir uma só pessoa. Algumas tentam resistir. Não! Eu não quero ser marcado! Eu não quero ser marcado! Eu serei obrigado a adorar o grande líder! Não! Não! Eu não quero! Eu não quero! Não tem jeito! Se não
tivermos o sinal, não podemos comprar comida, vender qualquer coisa. Como iremos sobreviver? E o pior de tudo, seremos degolados e mortos. Através dos pelotões de força de resposta rápida, o anticristo estabelece um sistema de terror em toda a Terra. Quando alguém recusa receber a marca, veja o que acontece. Soldados! Depressa! Peguem este homem e esta mulher. Eles não querem receber a marca. Cortem a cabeça dos dois. Vamos! Que sejam degolados! Malditos! Eles não merecem viver! Não! Pelo amor de Deus! Não façam isso conosco! Não! Os que diziam que eram crentes, seguidores do Senhor Jesus, e que não foram fiéis, são os alvos prediletos da besta e de seus algozes. As coisas que acontecem são terríveis, chocantes e tenebrosas, quase que impossíveis de acreditar. Um jovem que desviou-se de Jesus e da igreja lamenta desesperado. Meu Deus, me perdoe. Por que deixei Jesus? Por que não ouvi os conselhos do pastor? Me envolvi com as drogas. Gostava mais das músicas pauleiras, frenéticas, que agradavam a minha carne. Quando o pastor começava a pregar, eu saía do templo e ficava do lado de fora batendo papo. E agora, o que farei? Quantas coisas erradas eu fiz sem ninguém saber. Tudo que mamãe e papai falavam da Bíblia e do Espírito Santo, eu nunca dei ouvidos. Agora tudo está acontecendo como eles falaram. Ei, você! Pare de falar em Deus, em Jesus Cristo e neste tal do Espírito Santo. Será que você não sabe que todos temos que adorar o grande líder? Todos devem odiar este Jesus dos crentes. Você será castigado severamente. Tragam a máquina mortífera de choque eletromagnético. Liguem na força máxima. Comecem dando choques na sola e nos dedos dos pés deste crente falso. Depois, nos joelhos, nas pernas e na barriga. Deem uma descarga bem forte nos órgãos genitais deste miserável. Queimem a ponta do nariz deste canalha com as hastes elétricas. Não façam isso comigo. Meu Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajudem. Oh, meu Deus, me ajude. Soldados, agora o pior para ele. Mas para o nosso Deus, Lúcifer, será o melhor. Abram a boca dele com força. Aumentem a eletricidade o máximo que for possível e deem descargas elétricas na língua deste maldito. Em seguida, cortem a língua dele para que nunca mais falem em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Vamos! Depressa com isso! Não, pelo amor de Deus! Me solte! Deus ordena aos anjos que toquem as trombetas. Fogo e saraiva misturada com sangue são lançados sobre a terra, provocando enormes incêndios.
O mar é atingido na sua terça parte, matando os seres marinhos. Uma grande estrela chamada Absinto cai sobre os rios e as fontes. Toda a água é envenenada. Entre os que não foram com Jesus no arrebatamento da igreja, estavam alguns pastores famosos, de grandes comunidades religiosas. Por quê? Por que eu não fui fiel? Tanto que li na Bíblia. Muitas das vezes preguei que roubar era pecado, mas não resisti à tentação. E roubei o dinheiro que estava na igreja, que era dinheiro do Senhor. Eu meti a mão descaradamente nos dízimos e nas ofertas que os crentes fiéis davam para Deus. E agora? E agora? Adiantou alguma coisa? Agora, só me resta enfrentar a besta e o inferno que me aguarda. Perdoe-me, Senhor. Me perdoa. Eu fui um mentiroso de marca maior. Nunca li a Bíblia e nem orava. Inventava revelações que nunca tive. Dizia que era Deus quem me revelava. Tudo mentira. Enganei os pobres crentes. Eu usava as visões e revelações para impressionar e explorar os fiéis. Quantas pessoas eu enganei. Quantos se desviaram por causa das minhas revelações mentirosas. Enquanto o pastor lamenta, tomado pela vergonha, de repente uma mulher se aproxima. Você, eu estou te reconhecendo. É isso mesmo. É você, o pastor que em todo culto tinha revelações. Você me enganou. Tudo o que falava, as visões, revelações, foram mentiras. Você, seu pastor mentiroso, nunca nos avisou da grande tribulação, nunca pregou a verdade. E agora? E agora? Veja onde estamos. Jesus veio, levou os crentes fiéis e nós ficamos. Eu te odeio. Eu te odeio, pastor falso, mentiroso, filho do diabo. Eu te odeio. Eu te odeio. Confrontados com a dura realidade do cumprimento das profecias, os falsos pastores confessam os seus pecados. Senhor, o que eu fiz? Onde estava com a cabeça para proceder loucamente com os crentes da igreja em que fui pastor? Permiti todo tipo de negociata dentro da igreja para benefício pessoal. Transformei os cultos em reuniões políticas. Fiz do púlpito palanque e substituí a pregação da tua santa palavra pelos discursos políticos. Elogiei e dei mais valor aos ímpios do que aos crentes. Sou um mercenário. Agi como um bandido. Nunca avisei o rebanho do que iria acontecer. Fiz vista grossa aos erros. Nunca combati o pecado, pelo contrário. Eu os cobria e sempre dava um jeito nas situações erradas. Meus filhos nunca deram testemunho de crentes na igreja e eu nunca me importei. Senhor,
tem misericórdia de mim. Perdoa as minhas faltas e os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Os acontecimentos da grande tribulação ocorrem fielmente segundo a descrição da palavra profética. Apocalipse, capítulo 9, revela um grande exército de demônios que sobe do poço do abismo, chefiados por um rei chamado Apolion, um demônio de alta patente no reino das trevas. Durante 5 meses, estes demônios atormentam os homens, que não chegam a morrer por ordem do Deus Todo-Poderoso. Como diz a Bíblia, tudo o que está encoberto, um dia virá à luz. Agora tudo é revelado. Todo o meu esquema já foi descoberto. Eu sabia perfeitamente o que fazia. Tudo foi uma grande farsa muito bem montada. Espera, aí vem um que eu enganei com as minhas profecias. Ah, você é a mulher que vivia profetizando na igreja e na sua casa dizendo que era varoa de Deus, hein? E aí, diz aqui pra mim, eram verdadeiras as suas profecias? Era Deus mesmo que usava você, hein? Por que eu e você estamos aqui na grande tribulação? Me responda. Vamos, responda. Você quer saber? Quer a verdade? Pois bem, eu vou dizer. Era tudo mentira, não era Deus coisa nenhuma. Tudo que eu fazia na igreja e na minha casa no dia das reuniões, aprendi no saravá, na umbanda e na macumba. Dava certo. Cansei de enganar os crentes mundanos e carnais, como você, que só queria ouvir coisas boas e favoráveis. Os crentes idiotas que só viviam correndo atrás das profecias e revelações. Eu só não pude enganar os crentes espirituais, sinceros, que oravam, jejuavam, liam a Bíblia e obedeciam a Deus. Destes crentes, eu tinha medo. Todas as vezes que tentava enganá-los, eu via anjos poderosos com espadas de fogo guardando cada um deles. Nunca consegui enganar nenhum deles. Mas você, e os vaidosos, mundanos e carnais, enganei a todos com as minhas profecias inventadas. Sua maldita! Sua Jezabel! Mulher satânica! Vamos, sai da minha frente! Vamos! Suba daqui! Seu palhaço! Seu idiota! Não adianta mais! Estamos perdidos! Junto comigo, você vai servir e adorar Lucifer! Um crente que viveu uma vida dupla é atormentado por sua consciência. Eu não aguento mais a voz da minha consciência. Eu estou a ponto de enlouquecer. É como um chicote que me castiga. Vivi uma vida dupla. Tinha 2 caras. Na igreja era uma coisa e na rua outra. Em casa parecia um santo e fora eu era um imundo, um demônio. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus tem compaixão de mim. Eu não quero ir para o inferno. Não! Não, eu estou arrependido e confesso os meus pecados. Será que existe ainda? Existe salvação para mim? Será?
Será, meu Deus? Aquele homem que enganou a igreja, a família e os amigos, chorava e soluçava. De repente, é abordado por um soldado da patrulha de choque da besta. Comandante, olha esse homem aqui chorando. Mas ele não tem o sinal, ele não tem a marca do grande líder. Prenda-o e vamos marcá-lo. Sim, sim. Não! Não, eu não quero a marca da besta! Eu fui desobediente, fui infiel a Jesus! Sou um Judas! Não! Não quero! Seu animal! Esta é a sua chance de continuar vivo. Você quer o sinal? É a sua última oportunidade. A marca ou a morte! Não! Eu não quero! Não quero, meu Deus! Meu Deus, por que fui infiel? Por que desobedeci a tua palavra, Deus? Deus! Matem-no! Devorem! Arranquem a cabeça desse trouxa! Matem! Matem! Honra miserável! Um mar de sangue cobre o mundo inteiro. A besta, com a tropa de choque do inferno, atormenta toda a humanidade. Milhares são degolados pelas forças satânicas dos demônios. Contudo, a operação diabólica não é suficiente para impedir a ira de Deus que se derrama sobre a terra. Os fatos mais importantes ocorrem na nação de Israel, especificamente em Jerusalém, capital religiosa do mundo, onde encontra-se o Templo dos Judeus. Na metade da grande tribulação, segundo a profecia de Daniel, o grande líder, a besta que é o anticristo, rompe o pacto de paz com Israel e furiosamente começa a perseguir os judeus. Neste tempo de angústia para Jacó, Deus levanta duas testemunhas que cumprem sua missão na cidade de Jerusalém. Vejam, estes dois homens são diferentes. É verdade. Eu acho que são profetas. Observem bem as roupas deles. Parece que vão fazer algo. Olhem! O céu! Está descendo fogo do céu! Vejam! Observem, vejam! Eles estão se dirigindo para aquele homem paralítico. Não é possível! Que maravilha! O paralítico está andando! Ele está curado! Inacreditável! É um milagre! Sim, milagre! Um grande milagre! As duas testemunhas profetizam as palavras de Deus, aplicam os juízos divinos e operam grandes sinais na natureza e nos seres humanos. Durante a grande tribulação, elas anunciam o Rei poderoso que virá implantar paz sobre a terra. O anticristo controla o mundo inteiro usando todos os meios de comunicação. A televisão é o olho eletrônico da besta. Um pai conversa com os filhos adolescentes sobre a televisão. Maldita televisão! Por que mamãe, que dizia ser crente, nos obrigava a ver tudo o que passava na televisão? Ela não ia muito à igreja, a gente quase não lia a Bíblia. E ela obrigava toda a família, inclusive o senhor, papai, a assistir televisão. Ela ficava agarrada com aquelas novelas sujas, violentas e imorais da televisão. A gente só aprendeu o que era ruim e mal na televisão. É verdade.
E agora? Estamos perdidos. Toda a família perdida. Em casa não tinha tempo para a leitura da Bíblia e para orar. Sempre tinha alguma coisa nova para ver na televisão. Poucas vezes íamos na igreja e nunca ficávamos até o fim do culto. Saíamos antes por causa dos programas na televisão. Até a mamãe nos abandonou e a televisão tem culpa nisso. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos. Meus filhos, não tem mais jeito. Eu também sou culpado. Porque nunca exerci autoridade no lar como crente. Eu gostava também das novelas e dos programas sujos na televisão. Agora só nos resta o sofrimento. Confesso que estou envergonhado. Eu reconheço que sou um desastre. Que vergonha. Que vergonha. Meus filhos, me perdoem. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um casal crente que brincou perigosamente com o pecado revela algo chocante. Que loucura, meu Deus! O que fizemos foi pura doidice. Onde é que eu estava com a cabeça quando trouxe para casa aqueles malditos vídeos pornográficos? E eu também sou culpada. Eu sou maluca. Por que assisti com você todos os dias aqueles filmes sujos? Eu deveria ter sido forte e resistido. Fui uma tola, estúpida, totalmente fraca. E o pior de tudo, abandonamos Jesus e a igreja. Os irmãos que tanto nos ajudaram e aconselharam, viramos as costas para eles. Jesus veio, levou todos eles e nós ficamos. E o mais terrível é que eu não posso suportar a ausência das nossas crianças. Elas foram com Jesus para o céu. Ai, meus filhos, meus filhos. Ai, meu Deus, como eu sinto falta deles. Por quê? Por que trocamos Jesus e a igreja por aqueles malditos filmes de sexo explícito? Ai, meus filhos! Eu quero as minhas crianças! Meus filhos! Meus filhos! As taças da ira de Deus vêm sobre a humanidade. Grandes úlceras e chagas malignas atingem milhões de criaturas. Quando a segunda e terceira taça são derramadas, toda a água no mar, nos rios e nas fontes se transforma em sangue. Mamãe, eu tô com muita sede. Por favor, mamãe, me dá um copo d'água. Mãe! Mãe, o que é isso? O copo tá cheio de sangue. Mamãe, eu quero água. Me dá água. Meu Deus, o que aconteceu? Não é possível. A água das torneiras, do filtro, da geladeira, até das garrafas do supermercado. Meu sangue. Mamãe, eu quero água. Me dá água. Eu tô com
Todos comentam o fenômeno das águas que se tornaram em sangue em todo o mundo. Ninguém explica o que aconteceu. Os peixes e os seres que viviam no mar e nos rios morreram envenenados. Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 e 14, nos dá a visão dos acontecimentos, quando a sexta taça da ira de Deus é derramada. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Finalmente, o último anjo derrama a 7ª taça da ira de Deus sobre a terra. O mundo inteiro é sacudido por grandes terremotos, trovões, inundações, relâmpagos e chuvas de saraiva. Mas que barulho é esse? Mas afinal, o que é isto? Olhem no céu! Vejam! Está escurecendo! Meu Deus, que barulheira! Eles estão pintando tudo! Está chovendo pedras! Como elas são enormes! Cuidado! Meu Deus, eu nunca vi nada igual! Parece que é o fim do mundo! A grande tribulação aproxima-se do seu final. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta, com os líderes dos povos da terra, reúnem-se em caráter de urgência para conhecerem e colocarem em prática a nova decisão proposta pelo anticristo, que, segundo ele, será a solução final de todos os problemas. Senhoras e senhores, líderes, governantes, embaixadores, diplomatas, presidentes, primeiros ministros, chefes de estados, reis, príncipes, pessoas em eminência, povos em geral, ouçam a minha voz. Vivemos um momento crucial. Nosso governo mundial enfrenta uma terrível crise. Um caos de proporções gigantescas atinge o universo. A economia está seriamente abalada. Milhões de seres humanos estão morrendo diariamente, vítimas da fome, das guerras, das doenças, pragas, pestilências e de fenômenos místicos inexplicáveis. A própria natureza está desequilibrada. Desastres ecológicos inesperados prejudicam todos os planos de governo. Parece ser a extinção do nosso planeta. Cataclismas, terremotos, tormentas, calor excessivo, abrasador, temporais, maremotos, tremores, vulcões em atividades, tornados, furacões, chuvas de enxofre, meteoros, pedras e saraivas. Só existe um culpado de toda esta situação. É o povo de Israel. Sim, os judeus. Eles são os causadores de todo este mal que nos sobreveio. Eles não valem nada. São o lixo da humanidade. Precisam ser varridos da face da terra. Estou propondo e decidindo a destruição completa
e o aniquilamento total de todos os judeus. Eles são os culpados de todas as tragédias sofridas pelo ser humano. O rosto do anticristo transfigura-se em ódio mortal contra os judeus. Neste momento, todos são chocados com a terrível declaração. Ouçam-me todos vocês e toda a humanidade. Eu sou a besta, o meu Deus, o meu líder, a quem presto obediência e adoração irrestrita e incondicional, é Satanás, o grande Lúcifer. Venho das profundezas das trevas, fui gerado e nasci no inferno. Meu objetivo é o mal. Ordeno a todos os principados do mal, aos príncipes diabólicos, às potestades, aos poderes da escuridão, aos agentes satânicos, ao falso profeta, a todas as entidades, aos demônios, morte total a todos os judeus. Matem, destruam, aniquilem todos os judeus. Não deixem nenhum escapar com vida. Matem, matem, acabem com todos, com todos. Destruam os judeus. Eles não podem viver. Afinal, ele, o Nazareno, é um deles também. Matem homens, mulheres, velhos, crianças. Crianças sem piedade, sem compaixão. Matem! Matem! Destrua! Ordeno que todos os exércitos do mundo, com todo o poderio atômico, bélico, militar, acampem-se nas fronteiras de Israel. Jerusalém será cercada, completamente sitiada. Como um rolo compressor, aniquilaremos Israel para sempre. Invadiremos Jerusalém. Entrarei no templo dos judeus e me assentarei no trono, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Todos me adorarão. Todos serão obrigados a me adorar. Eu sou Deus! Eu sou Deus! O Apocalipse descreve o final da grande tribulação na visão profética de João, o apóstolo amado do Senhor. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia!
pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Disse Jesus: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida.